Está no ar mais um MAC Eventos. A partir de agora você acompanha a palestra do Dr. Michael Horton, professor da Westminster Seminary, Califórnia. O tema de sua fala foi Calvino na vida cristã. A conferência faz parte do Refo 500, evento que celebra os 500 anos da Reforma Protestante. É agora na TV Mackenzie. Confira. I'm talking tonight about Calvin's spirituality, and of course it's such a big topic. Eu vou falar sobre a espiritualidade de Calvino, e é claro que esse é um tópico muito amplo. In our day, we think of piety over here and doctrine over here. Em nossos dias, a gente tende a pensar que piedade está aqui e doutrina está aqui. So some people think if we have a theological question, we might pull down the Institutes, or we might, if we have an exegetical question, go to one of his commentaries. Então, se a gente tem uma pergunta teológica, a gente talvez vá pegar as Institutas de Calvino. Se é uma questão exegética, a gente vai para os comentários. But for Calvin, there really was no obvious marker between doctrine and life. Mas para Calvino não havia um limite, algo que separava a doutrina de vida. He even called the Institutes a sum of Christian piety. Ele até chamou as Institutas de o resumo da piedade cristã. Doctrine must be what shapes our life in the world, but our life in the world also is very important. A doutrina tem que moldar a nossa vida no mundo, mas a própria vida no mundo também é muito importante. And so it's a big subject. Então é um assunto muito amplo. As a result, I've decided to focus on one part of it that in itself is still a big subject. Então eu resolvi focar em um assunto que ele mesmo já é bastante amplo. Basically touches on the question that Calvin raises when he asks, how does God deliver his grace? E foca principalmente na questão que Calvino responde, que é como é que Deus apresenta a sua graça. Now, very briefly, a little bit of context of the piety or spirituality in which he was raised. E é bom saber um pouquinho do contexto da piedade no qual ele estava inserido. In Calvin's background, there was an ascent of mind or of the soul, an attempt to scale heaven's walls, as it were. Na época de Calvino havia um elevar da alma, uma tentativa de subir as paredes até os céus. You could just be an average layperson. Você poderia ser um leigo, uma pessoa comum. But it's better to be a monk or a nun. Mas era melhor ser um monge ou uma freira. And so it was a piety in which the worshiper brought his or her works to God. Então era uma piedade no qual o adorador trazia as suas obras a Deus. And it drew them out of the world. E os tirava para fora do mundo. Whereas when the Reformation came, this was exactly reversed. E quando a reforma surgiu, foi exatamente o oposto. Instead of bringing our works to God for reward, ao invés de trazer as nossas obras a Deus para recompensa, God gives us Christ with all of his benefits. Deus nos dá Cristo com todos os seus benefícios. And so we look up in faith to God and out to our neighbors in love. Então nós olhamos para Deus em fé e para o nosso próximo em amor. As a result, instead of drawing people out of the world, it propelled them back into the world. Então, ao invés, diferente do período de Calvino, ao invés de tirar-nos do mundo, eles conduziu as pessoas para dentro do mundo. And it also returned the focus on the church as the place not only where people gather, but as the place where they are gathered into the fellowship of Christ. Então, e também trouxe a ideia da igreja como lugar não só onde eles se reúnem, mas onde eles se reúnem para participarem da comunhão com Cristo. Much of Protestant, even evangelical spirituality today, I think, follows more that medieval line. Muito da espiritualidade dos evangélicos hoje em dia, eu acho que segue muito essa linha medieval. And there's especially an emphasis in North American evangelicalism on drawing a contrast between going to church and getting saved. E nos Estados Unidos, especialmente, no evangelicalismo norte-americano, existe esse contraste muito forte entre ir para a igreja e ser salvo. One gets saved and then decides, or maybe doesn't decide, to join a church. Então uma pessoa, ela é salva e depois ela decide, ou talvez não decida, ir para a igreja.
So in Rome's spirituality, the individual believer was virtually collapsed into and smothered by the corporate church. Então, na piedade de Roma, o crente individual, ele era meio que amassado e trazido para junto da igreja. It's the faith of the church, not the faith of believers, that is paramount. O que era importante não era a fé dos crentes, mas a fé da igreja. But the radical Protestants, especially the Anabaptists, went to the opposite extreme. Já os anabatistas, que era a reforma radical, os protestantes radicais, eles foram para o outro extremo. They thought that whatever God did in the individual life was something direct and unmediated. Eles achavam que o que Deus fazia na vida individual era direto, imediato. And the tendency especially, not so much in Anabaptism, but in later evangelical spirituality, has been to separate the individual believer from the corporate body of Christ. E a tendência no evangelicalismo, principalmente posterior, tem sido separar o crente individual do corpo de Cristo. And I think to a large extent that is because of this view that the Holy Spirit works directly in the individual heart rather than creating a communion through physical, tangible means. Eu acho que é por causa da ideia do Espírito Santo criar vida na vida de pessoas, individualmente falando, do que criar vida através da comunhão dos fiéis, através de meios visíveis. So when Calvin takes up this subject, the way in which we receive the grace of Christ, então, quando Calvino assume esse assunto das formas através das quais a gente recebe graça, he brings salvation and the church, soteriology and ecclesiology então ele together. traz salvação e a eclesiologia. He brings soteriology, ecclesiology? The doctrine of the church and the doctrine of salvation together integrates them. Ele integra a doutrina da salvação e a doutrina da igreja para que ambas estejam juntas uma com a outra. Calvin, like Luther, believed that the gospel was simply the power of God unto salvation. Calvino, como Lutero, cria que o evangelho era o poder de Deus para a salvação. And at the heart of that gospel was the announcement that God justifies the ungodly. E no coração dessa notícia estava a verdade de que Deus justifica o ímpio. Furthermore, he unites them to Christ through faith. E também os une a Cristo em fé. It's the Spirit who accomplishes this. É o Espírito que realiza isso. So they're not only justified, but sanctified, adopted, one day glorified. Então eles não são simplesmente justificados, mas também santificados, depois adotados e um dia glorificados. But you can't receive the benefits of Christ, Calvin argues, without embracing Christ himself, receiving Christ himself. Mas você não consegue receber os benefícios de Cristo sem receber o próprio Cristo, Calvino dizia. If all that happened for us in the past is true, se tudo que aconteceu em prol dos crentes, em nosso favor no passado é verdadeiro, then the question is, how can that which was done so long ago on a hill far away be true for us? How can we be beneficiaries of that? Então a pergunta é, como é que isso que foi feito lá atrás no Monte no Calvário pode nos beneficiar hoje? So where the tendency of Rome was to collapse individual faith into the corporate decision of the church. Então a tendência de Roma era fazer a fé individual mergir e acabar se perdendo na fé da igreja. The tendency of the radical Protestants was to separate what God had joined together. A tendência do protestantismo radical era separar aquilo que Deus havia colocado junto. Calvin says that since we cannot rise up to God, he descends to us. Calvino disse assim, já que nós não podemos subir a Deus, ele desce até nós. But he not only came down to us in the incarnation, he keeps coming to us to deliver his gifts. Mas ele não só desceu a nós na encarnação, ele continuamente se apresenta a nós através dos seus dons. There is not one rung of this ladder left for us to climb. Não existe um degrau dessa escada sequer que nós temos que subir. We are seated in the heavenly places with Christ by the Spirit through these means that God has provided. Nós estamos assentados em lugares celestiais pelo Espírito através dessas dádivas que Deus nos dá.
Now, the first area where we see this is the preached word. A primeira área em que a gente percebe isso é a pregação da palavra. There wasn't much preaching going on in a lot of cities at the time of the Reformation. Não havia muita pregação acontecendo nas cidades na época da Reforma. Calvin reminds Cardinal Sadoleto that before the Reformers came along, there was very little that it was at least intelligible to the laity. O Calvino lembra ao cardeal Sadoleto que antes dos reformadores havia muito pouco que fosse compreensível aos leigos. But again, like Luther, Calvin saw the Word of God not merely as the Scriptures describing what God had done. Mas como Lutero, Calvino cria que as Escrituras não eram somente uma descrição do que Deus havia feito, but saw the Word of God, particularly in preaching, as a means of grace. mas viam a palavra de Deus particularmente na pregação como um meio de graça. That's why he called it a sacramental word. Então eles chamavam a palavra de uma palavra sacramental. We typically think of preaching as teaching. Frequentemente nós pensamos em pregação como sendo ensino. And of course, teaching is involved. E é claro que ensino está envolvido nisso. We have references to teaching as one of the callings of pastors in the epistles. Nós temos referências a ensino como a tarefa do pastor nas epístolas, por exemplo. But regularly in the New Testament, the new birth is referred to the gospel, the proclamation of the gospel. Mas frequentemente no Novo Testamento a gente percebe o novo nascimento como estando em referência à pregação do Evangelho. The gospel is the power of God unto É salvation. o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. And so the preacher is not just describing a world that we could bring into existence if we tried hard enough. Então, os pregadores não estão simplesmente descrevendo um mundo que nós poderíamos trazer à existência se nós nos esforçássemos o suficiente. Rather, by proclaiming God's claim in His law and God's promise in His gospel, God was actually judging and saving sinners through that proclamation. Ao invés disso, estavam falando do juízo de Deus na lei e das promessas de Deus no Evangelho, e ao fazer isso, mostrando que Deus tanto julga quanto salva. And so there is a link between the preached word and the very word of God. Então existe um elo entre a palavra pregada e a própria palavra. As the Second Helvetic Confession says, the preached word is the word of God. Assim como a segunda confissão helvética afirma, a palavra pregada é a palavra. The Holy Spirit unites the sign with the reality. O Espírito Santo, ele une o sinal com a realidade. Many of the radical Protestants taught that the Holy Spirit works apart from means, and therefore all that preaching can really be is teaching and instruction. Muitos protestantes eles pensam que a pregação pode estar à parte dos meios de graça, então tudo que ela é ensino. But in the book of Hebrews we read that it's by this that we taste the powers. Mas em Hebreus é dito que pela pregação nós experimentamos os poderes of the age to come. Da era vindoura. And so that's why the reformers called it the sacramental word. Então é por isso que os reformadores chamavam ela de palavra sacramental. The word is a means of grace. A palavra é um meio de graça. Calvin didn't see any opposition between teaching and proclamation as a means of grace. Calvino não via nenhuma oposição entre ensino e proclamação como meio de graça. For him it wasn't just Scripture is not just a dogmatic norm. A escritura para ele não era simplesmente uma norma dogmática. Although of course it is that. É claro que também tinha essa função. But it's what we proclaim. Mas é o que nós proclamamos. And when we proclaim that word, it is the very word of God. E quando nós proclamamos essa palavra, ela é a própria palavra de Deus. Luther famously declared, Lutero fez uma declaração muito interessante. Diz assim: pois vocês pedem um cristão o que a obra é pela qual ele se torna digno do nome cristão, e ele estará apto a dar absolutamente nenhuma outra resposta do que o ouvir da palavra de Deus, isto é, a fé. Portanto,
Os ouvidos somente são os órgãos do homem cristão, pois ele é justificado e declarado ser um cristão, não pelas obras de qualquer outro membro, mas pela fé. Putting us on the receiving end of things, Nos colocando no lado de receptores, not only does justification come through faith, não somente a justificação vem pela fé, but faith comes through hearing. mas a fé vem pelo ouvir. Have you ever thought about that? That the method that God used is significant? Vocês já pensaram nisso, em como o método que Deus usa é significativo? There are a lot of people who say there are more relevant means that we could use today. Há pessoas que dizem que existem meios mais relevantes que nós podemos usar hoje. But there's a reason that Paul says faith comes by hearing the word of Christ. Mas tem uma razão pela qual Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. When we hear a last will and testament read to us, Quando nós ouvimos um testamento lido para nós, our grandmother has died. ou vamos supor, nossa avó faleceu, We hear what we have been made beneficiaries of. nós lemos aquilo que nós recebemos como beneficiários. If faith is the empty hand reaching, Se fé representa as mãos vazias estendendo para receber algo, receiving and embracing Christ and his benefits, recebendo a Cristo e os seus benefícios, then it makes sense that God chose a method that would put us on the receiving end. então faz sentido que Deus tenha usado um método que nos coloca no lado de receptores, isto é, como receptores. John Leith observes, for Calvin as for Luther, the ears alone are the organ of the Christian. O John Leith, ele observa que para Calvino, assim como para Lutero, somente os ouvidos são os órgãos do cristão. Leith elaborates, the justification for preaching is not in its effectiveness for education or reform. Ele elabora um pouquinho mais quando diz: a justificação para a pregação não está na sua eficácia para a educação ou para a reforma. The preacher, Calvin dared to say, was the mouth of God. O pregador, Calvino ousava dizer, era a própria boca de Deus. Even if the preacher is an unbeliever, Mesmo se o pregador for um descrente, according to the Second Helvetic Confession, it's still the Word of God. de acordo com a segunda confissão helvética, ainda assim é a palavra de Deus. As the Second Helvetic Confession puts it, Como a segunda confissão helvética coloca assim: portanto, quando esta palavra de Deus é agora pregada na igreja por pregadores de maneira fiel, ou que foram fielmente chamados, nós cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis, e de que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada, nem deve ser esperada vir do céu, e que agora a própria palavra que é pregada deve ser considerada a palavra e não o ministro que a prega, pois até quando ele é mau ou um pecador, no entanto, a palavra de Deus permanece ainda assim verdadeira e boa. now we turn to the sacraments of baptism and the Lord's Supper. Agora eu quero falar dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Now see, once again, we're faced with these two extreme positions, that of Rome and the Anabaptists. Novamente, a gente tem que olhar para os extremos, isto é, a Roma de um lado e os anabatistas de outro. Rome collapses the sign, the reality into the sign, A Roma acaba fundindo o sinal com a realidade, and the Anabaptists separated the reality from the sign. e os anabatistas eles separavam a realidade do sinal. All that preaching and baptism and the Lord's Supper can accomplish is to teach something to motivate you to do something. Para os anabatistas, tudo que o sacramento pode fazer é ensinar algo para você, para motivar você a fazer alguma coisa. But Calvin writes, Christ communicates his riches and blessings to us by his word, so he distributes them to us by his sacraments. Mas Calvino escreve: Cristo nos comunica as suas riquezas e bênçãos a nós pela sua palavra, então ele as distribui a nós pelos seus sacramentos. Calvin pointed out the irony that both Rome and the Anabaptists treated the sacraments primarily as human works. Calvino trata de forma irônica, ele diz assim que é meio irônico que tanto Roma quanto os anabatistas veem os sacramentos como obras humanas.
However, Calvin counters, in sacraments, God alone properly acts, men bring nothing of their own. Mas aí ele responde, Calvino responde dizendo, nos sacramentos, somente Deus é quem trabalha. Os homens não trazem nada para este ato. He continues, baptism testifies to us our purgation and ablution. The Eucharistic supper testifies our redemption. Water is a figure of ablution and blood of satisfaction. The sacraments are first and foremost God's commitment to us. Calvino escreve assim, batismo testifica a nós que somos purgados, perdoados e absolvidos. A Eucaristia, ou no caso a ceia, ela testifica acerca da nossa redenção. Então a água é um símbolo de absolvição e o sangue de satisfação, fecha aspas. Então os sacramentos são, em primeiro lugar, o testemunho de Deus para nós. And the Zurich reformer Ulrich Zwingli was very close to the Anabaptists on this point. E Zwingli, o reformador lá de Zurique, ele era próximo dos anabatistas nessa questão de sacramentos. He compared baptism to the insignia that a soldier would wear in battle to tell what side he was fighting for. Ele comparou o batismo com a insígnia, o brasão que o soldado estava usando na batalha da guerra. So baptism is primarily a way of our showing that we mean business with God. Então o batismo era na verdade uma demonstração nossa para com Deus de que a gente realmente quer um compromisso com Ele. But Calvin said that Zwingli puts the second thing first and doesn't really even affirm the first thing at all. Mas Calvino disse assim que Zwingli colocou o que deveria estar em segundo lugar em primeiro lugar e não afirmou o que deveria estar em primeiro lugar. Accordingly, he says, where are you? Okay, go ahead. They who regarded baptism as nothing but a token and mark by which we confess our religion before men, as soldiers bear the insignia of their commander, have not weighed what was the chief point of baptism. Olha só, ele diz assim, citação, aqueles que consideram o batismo como nada mais do que um sinal ou uma marca pelo qual nós confessamos a nossa religião perante os homens, como soldados que levam o brasão do seu comandante como marca da sua profissão, eles não pesaram qual é o principal ponto do batismo. He says he makes us sharers in his death, deprives Satan of his rule, weakens the power of lust. Indeed, he is the one who brings us into a unity with him, so that, having put on Christ, we may be acknowledged as children. Where did you start here? Yeah. Ele fala assim que ele purifica e lava os nossos pecados, de que ele nos faz compartilhar na sua morte, que enfraquece o poder da nossa lascívia e que nos traz em união com Ele, de tal forma que nós colocamos a Cristo e somos reconhecidos como filhos de Deus. These things I say, he performs for our soul within as truly and surely as we see our body outwardly cleansed, submerged, and surrounded with water. Estas coisas, ele diz, eu digo, ele realiza para nossa alma dentro de uma... nós certamente sabemos que nós vemos o nosso corpo sendo externamente limpo, submergido e cercado com água. So just as God deigns to take human words and work through them as a means of grace. Então, assim como Deus quer pegar palavras humanas e usá-las como meios de graça, The Holy Spirit pledges to work even through something as ordinary as water. o Espírito Santo promete trabalhar através de algo tão ordinário e comum como água, With his promise. com a sua promessa. Ele acopla a sua promessa à água. And so obviously, in Calvin's view, this sacrament is for the whole covenant community. Então, para Calvino, é claro, esse sacramento é para toda a comunidade pactual. Obviously, if it's the believer's act, É claro que se é um ato do fiel, primarily, then it cannot include the children of believers. então, em primeiro lugar, não deve incluir os filhos dos fiéis. But Calvin says circumcision was a sign of their adoption from their mother's womb. Nowadays, infants are initiated into the service of God whom they do not yet know by baptism, because he marks them as his children when he engrafts them into the body of Christ. Ele diz assim, circuncisão era um sinal da sua adoção desde o ventre de suas mães.
Portanto, hoje em dia, os infantes, eles são iniciados no serviço de Deus, que eles ainda não conhecem, através do batismo, porque ele os marca como seus filhos, quando os traz para dentro do corpo de Cristo. Baptism, he says, viewed in regard to us, is a passive work. Batismo, visto em relação a nós, é uma obra passiva. And all that belongs to it is laid up in Christ. E tudo que pertence ao batismo está em Cristo. And this is why he was so opposed not only to Rome's interpretation of baptism, but to Rome's accumulation of other sacraments. Então é por isso que Calvino se opunha a Roma, não só o significado que ela tinha do batismo, mas o acúmulo de outros sacramentos. Of course, in Rome's view, baptism was also a passive act on the part of a child, at least. É claro que para Roma também havia o elemento passivo no batismo em relação às crianças. It was all grace, Era graça, poured into you as if you were a bathtub. colocado dentro de você como se você fosse uma bacia. But the problem is you leak. O problema é que você vaza. And so you need other sacraments to fill the water back up and to patch up those leaks. Então é aí que você precisa de outros sacramentos para colocar mais água e quem sabe fechar esse vazamento. But Calvin says if we really understand baptism, Mas Calvino diz assim, se você realmente entender batismo, we won't need any other means of trying to climb up to God. nós não vamos precisar de outros meios para tentar nos achegar a Deus, subir até Deus. We will return again and again to our baptism that lasts for a whole lifetime. Nós vamos voltar de novo e de novo ao nosso batismo que deve valer para uma vida toda. It's not just it's once performed, but it isn't valid just that moment. É realizado uma só vez, mas aquele momento é válido. He says, for though baptism administered only once seemed to have passed, it was still not destroyed by subsequent sins. E ele diz assim, pois embora o batismo seja ministrado apenas uma vez, ele parece que passou, mas na verdade ele não é destruído por pecados subsequentes. See, Rome said you could destroy your baptism by mortal sins. A Roma dizia que você poderia destruir o seu batismo com pecados mortais. That's why you need the sacrament of penance. É por isso que você precisa do sacramento da penitência. But Calvin says, no, it lasts for a lifetime because baptism is not filling up the bathtub. Mas Calvino diz assim, não, ele dura a vida inteira, porque batismo não é encher a bacia. It's God's gift of Jesus Christ with all of his benefits, including the Holy Spirit. Envolve os benefícios de Cristo, inclusive o Espírito Santo. So once again, Calvin's rule applies, do not separate or confuse the sign with the reality. Então, novamente, a ideia de Calvino se aplica hoje, de que nós não devemos nem separar, nem confundir o sinal com a realidade. Now finally to the Lord's Supper. Agora, para terminar, falar da ceia do Senhor. According to Calvin, the medieval church had reduced the Lord's Supper to a shadow of its former self. De acordo com Calvino, a igreja medieval havia reduzido a ceia a uma sombra daquilo que deveria ser. He said they just went to Mass once a year. Primeiro, eles só iam para a missa uma vez por ano. And would feel like that was enough. E eles sentiam que era o suficiente. Provided for all the remainder of that period, he says. E em relação ao resto desse período, ele diz, they were spectators of what was done by the priest. Eles eram simplesmente espectadores do que era feito pelo sacerdote. Without any vestige of the Lord's Supper in it. Sem qualquer mensagem da ceia do Senhor embutido nisso. He says, Jesus said, take and eat, take and drink. Jesus falou assim, tomai e comei, tomai e bebei. He didn't say, look and watch. Ele não disse, olhe e observe. And so all that was left, he says, was the vulgar gazing upon them, that is the priests, in stupid amazement. Então, Calvino escreve assim, tudo que restava era um contemplar vulgar nos sacerdotes, espantados de uma maneira assim ridícula. We have to remember the Lord's Supper really was not a part of the everyday life of the average Christian in the Middle A gente Ages. tem que lembrar que na Idade Média, a ceia do Senhor não fazia parte do dia a dia de um cristão. They couldn't receive the cup. Eles não podiam beber do vinho. Imagine that, growing up a Christian your whole life and never receiving the consecrated wine in communion.
Imagina você crescer em uma vida inteira e você nunca receber o cálice com o vinho consagrado. And so all that was left to do really was to watch it. Então, tudo que restava a você era observar. And here, once again, the reality is collapsed into the sign. E aqui, novamente, a realidade ela é confundida com o sinal. The bread and the wine become the body and blood of Christ. O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. The sign is essentially annihilated. O sinal é essencialmente aniquilado. But the Anabaptists made the opposite mistake. Mas os anabatistas fizeram o erro oposto. They separated the bread and the wine from the body and blood of Christ. Eles separaram o pão e o vinho do corpo e do sangue de Cristo. So Calvin writes, "We hold that the Lord does not promise or figure by signs anything that he does not present in reality." Então Calvino escreve assim: nós sustentamos que o Senhor não promete ou apresenta através de sinais qualquer coisa que ele não apresenta em realidade. And we therefore preach that the body and blood of Christ are both given to us by the Lord in the supper and received by us. Então nós, portanto, pregamos que o corpo e o sangue de Cristo são tanto dados a nós pelo Senhor na ceia, como recebidos por nós. Nor do we thus teach that the bread and wine are symbols without immediately adding that there is a truth or reality which is conjoined with them and which they represent. Nós também não ensinamos que o pão e o vinho são símbolos, sem imediatamente acrescentar que existe uma realidade que está conjunta com eles e que eles representam. Now, I won't get into all of the debates, Reformation debates over the Lord's Supper. Eu não vou entrar nos debates que a Reforma teve sobre a ceia do Senhor. To destroy the wonderful fellowship that the Lord has brought together at this conference. Para não destruir a comunhão que o Senhor Deus trouxe maravilhosamente nessa conferência. Except to say this, Mas eu gostaria de dizer o seguinte: Calvin did agree with Luther that what we receive in the Lord's Supper is nothing less than the true body and blood of Christ. Calvino concordava com Lutero no seguinte: o que nós recebemos na ceia não difere em nada nós realmente recebemos o corpo e o sangue de Cristo. And yet, whereas Luther and Zwingli were disagreeing about how Christ could be present or absent at the altar, então, enquanto Lutero e Zwingli estão discordando quanto à forma de Cristo estar ausente ou presente no altar, Calvin was talking about how the Holy Spirit takes that which is separate and brings them together. Calvino dizia como o Espírito Santo traz aquilo que é separado e os une. And so, how do we receive the true body and blood of Christ? Então, como é que nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo? By the work of the Holy Spirit, pela obra do Espírito Santo, who promises to work through the sacrament. Que promete trabalhar por intermédio dos sacramentos. The bread and the wine, he says, are not empty symbols. O pão e o vinho, ele disse, não são símbolos vazios. They communicate the reality they signify. Eles comunicam a realidade que representam. And we ought carefully to observe that the chief and almost the whole energy of the sacrament consists in these words: "It is broken for you. It is shed for you." E nós temos que cuidadosamente observar que o principal e quase que a única energia dos sacramentos consiste nas seguintes palavras: ele é partido por vós e ele foi derramado por vós. You see what he's doing here? Você está percebendo o que ele está fazendo aqui? It's what I was talking about at the beginning. É o que eu estava falando no início. We don't bring God our works for reward. Nós não trazemos nossas obras perante Deus para termos alguma recompensa. God is giving us Christ with all of his benefits. É Deus que está nos dando a Cristo com todos os seus benefícios. But Rome and the Anabaptists were treating these as means that we climb. Mas tanto Roma quanto os anabatistas estavam entendendo esses meios como nós é que subimos a Deus. Our ladders. Nossas escadas. For our ascent. Para que nós subamos. Rather than means of God's descent to us. Ao invés de serem meios pelos quais Deus desce até nós. And so Calvin emphasizes, as Luther did, the for you at the heart of the Lord's Supper. Então, Calvino enfatizava, assim como Lutero, o por vós, como essência da ceia. This is a gift. É uma dádiva. Now again, we look at this today and we see
Many advocates of evangelical spirituality who even turn baptism and the Lord's Supper into our means of bringing something to God. E a gente percebe hoje em dia no meio evangélico como alguns transformaram tanto o batismo como a ceia como em algo que eles oferecem a Deus. Even with baptism, we hear people often say, well, if you're engaged in backsliding, you probably need to come forward again and rededicate your life. Por exemplo, em relação ao batismo, muitas vezes alguns evangélicos dizem assim, se você der uma escorregada e desviar da igreja por um momento e você voltar, você tem que dedicar a sua vida a Deus novamente. Sometimes it's even called an altar call. Às vezes isso é chamado de uma chamada ao altar. Sort of a Protestant version of penance. É uma versão protestante de penitência. And so preaching is telling us what to do. Então a pregação está nos dizendo o que fazer. Baptism is a means of our committing. E o batismo é nós nos comprometendo. The Lord's Supper is an opportunity for us to remember and rededicate our lives again. A ceia do Senhor é uma oportunidade para a gente se lembrar e dedicar nossas vidas a Deus novamente. And what is lost in all of this is the sense of what God is doing in our midst. E o que é perdido em tudo isso é o que Deus está fazendo em nosso meio. In so much of Christian worship today, we are the primary actors. Na adoração comum hoje em dia, nós somos os atores principais, rather than receivers. Ao invés de sermos receptores. And the irony is if that we aren't first of all receivers, we cannot be givers. E a ironia é que se nós não formos receptores primeiro, nós não podemos ser doadores. There's a great line from Martin Luther. E tem uma frase fantástica de Martinho Lutero. It's sort of paraphrased, but he said, eu vou parafrasear mais ou menos assim. God doesn't need your good works. Deus não precisa das suas boas obras. Your neighbor does. O seu vizinho é que precisa. And that's very much Calvin's spirituality as well. Isso é a espiritualidade de Calvino também. God is not glorified when you try to impress him. Deus não é glorificado quando você tenta impressioná-lo. God is not delighted when you bring your good works expecting a reward. Deus não fica assim encantado quando você traz as suas boas obras querendo um tipo de recompensa. God is glorified and pleased when you place your faith in Jesus Christ through the means that he's provided for giving him to you. Deus é glorificado quando você coloca a sua fé em Cristo através dos meios que Ele providenciou para você. And God is pleased when you're loving and serving your neighbors whom He made in His image. E Deus Ele se agrada de ver-nos servindo o próximo com aquilo que nós recebemos. And so that is as true of the Lord's Supper as it is the other means of grace. Isso é tanto verdade da ceia do Senhor como de outros meios de graça. The bread and wine neither become the gift, as Rome teaches. Ou o pão e o vinho se tornam a dádiva, como Roma ensina. Nor simply remind us of the gift, as Zwingli implied. Nem simplesmente nos lembra da dádiva, como Zwingli ensinou. Rather, Christ gives himself, his flesh and blood, as life in attached to his promise. Ao invés disso, Cristo nos dá a sua própria vida, o seu próprio sangue. Isso está anexado à sua promessa. Calvin can go so far as to say, the Spirit makes things which are widely separated by space to be united with each other, and accordingly causes life from the flesh of Christ to reach us from heaven. Calvino chega a dizer algo do tipo assim, ó, o Espírito faz coisas que estão muito separadas pelo espaço serem unidas uma com a outra, e de acordo com isso ele causa vida a partir da carne de Cristo para alcançar-nos do céu. Calvin's view of the supper is part and parcel of his view of union with Christ. A sua visão, a visão de Calvino que ele tem da ceia está muito ligada à sua visão de união com Cristo. We can't just receive the gifts of salvation. Nós não podemos simplesmente receber os benefícios ou as dádivas da salvação without actually being united to the person, Jesus sem Christ. estarmos unidos à pessoa de Cristo. And Calvin underscores this point as Paul makes it in Ephesians. E Calvino então enfatiza esse ponto que Paulo deixa muito claro em Efésios. This is a great mystery. Esse é um grande mistério.
Calvin says, those who refuse to admit anything on this subject beyond what their own capacity can reach act an exceedingly foolish part. Calvino escreve assim: aqueles que se recusam em admitir qualquer coisa neste assunto, além do que a sua própria capacidade pode alcançar, eles agem de uma maneira muito tola. Calvin says he will simply join the apostle in acknowledging at once, quote, my ignorance and my admiration. Calvino diz assim que ele vai se unir ao apóstolo para reconhecer de uma vez por todas a sua ignorância e a sua admiração. And so there's a real sense in Calvin's understanding of these means of grace that we are growing more and more in this union as we do in a marriage. I'm sorry, you're going More and more into each other, becoming more one. Então ele entende, Calvino realmente entende que nós estamos crescendo na união e ligação um com o outro, assim como acontece num casamento, até mais do que acontece num casamento. Not more and more justified, Não que a gente se torne mais e mais justificado, but more and more one in the sense that a husband and wife are one. mas mais unidos no sentido em que um casal, mulher e o marido, são unidos. And so Calvin says, if unlike Zwingli we affirm that Christ is given with this sacrament, what could be more ridiculous than to split the churches up and stir frightful commotions over how it happens? Então, diferente de Zwingli, se nós afirmarmos que a substância do sacramento é Cristo e o seu verdadeiro é Cristo, Calvino então perguntou assim: o que poderia ser mais ridículo do que partir as igrejas e promover comoção temerosa sobre como é que isso acontece? With such a robust view of the supper, Com uma visão tão robusta da ceia, Calvin thought it should be celebrated, in his own words, at least weekly. Esse sacramento deveria ser celebrado, nas suas próprias palavras, pelo menos semanalmente. He said, if it is like the seal attached to a letter or a last will and testament, É como se fosse um selo anexado a uma carta ou a um testamento. saying this is not only for others, this is for you. Dizendo, isso aqui não é só para outros, isso aqui é para você. Then he says, why shouldn't we have it every time the word is preached? Então ele escreve assim: por que a gente não deveria fazê-lo toda vez que a palavra de Deus é pregada? He tried to get that passed in the city of Geneva. Ele tentou fazer isso acontecer na cidade de Genebra, But ser aprovado isso, It was just one of many things the city council didn't let him do. mas foi uma das muitas coisas que o conselho da cidade não permitiu que ele fizesse. But he did write, I have taken care to record publicly that our custom is defective so that those who come after us may be able to correct it more freely and easily. Mas ele acabou escrevendo: eu tomei o cuidado de registrar publicamente que o nosso costume é defectivo, e de tal forma que os outros que vierem depois de nós possam estar aptos a corrigi-lo mais livremente e facilmente. Now remember what I said in the introduction. Mas então se lembrem o que eu disse na introdução. The arrow points from God to us. A flecha está apontando de cima para baixo a nós. We aren't climbing up to God, He has descended to us. Nós não estamos subindo a Deus, Ele que está descendo a nós. As Paul argues in Romans 10, the righteousness which is by faith doesn't say we have to go find Him. Como Paulo diz lá em Romanos 10, a justiça pela fé não diz assim: nós temos que encontrar Deus. Through these means He comes to us. Através desses meios, Ele vem a nós. And so it animates us to love and serve our neighbors. Então, isso nos anima a servir e amar o nosso próximo. Because the gospel creates faith. Porque o Evangelho cria fé. Or at least the Holy Spirit creates faith through the gospel. Ou pelo menos o Espírito Santo cria fé através do Evangelho. And faith bears the fruit of good works. E a fé, então, ela sustenta os frutos das boas obras. So our faith is in God. Então, a nossa fé está em Deus. And then our good works go out to our neighbors. E as nossas boas obras vão para o nosso próximo. Now we are sent, first of all, to our brothers and sisters who share this meal with us. Então, the first group of people, we bring our good works to our fellow saints. Então, agora, as primeiras pessoas que recebem as nossas boas obras são os nossos irmãos em Cristo, com quem nós compartilhamos a refeição. When one member suffers, they all suffer.
Quando um membro sofre, todos sofrem. Looking out for each other in the body of Christ. Cuidando um do outro no corpo de Cristo. But then it goes out in a further concentric circle. Então, isso aí expande para um outro círculo concêntrico. To our neighbors. E chega até o nosso próximo. We have what they need. Nós temos o que eles precisam. The problem with the monk, o problema com o monge, Luther and Calvin both said this, tanto Lutero quanto Calvino disseram isso, is the monk is bringing his works to God. É que o monge está trazendo as suas obras a Deus. So God is offended. Então Deus fica ofendido. Because God wants his faith. Porque o que Deus quer é fé. God wants him to renounce his rewards and cling only to Christ. O que Deus quer é que ele abra mão de buscar recompensas e que se amarre e se apegue a Cristo. Furthermore, God is enraged that our neighbor isn't being taken care of. E Deus também fica irado que o próximo não está sendo cuidado. Our neighbor isn't helped. O nosso próximo não é ajudado. And if God's mad at us, we're not helped either. E se Deus está irado conosco, então nós também não somos ajudados. So everybody loses. Então todo mundo perde. The monk is living the most useless life. Então para eles o monge está vivendo a vida mais inútil possível. But if you're united to Christ, mas se você está unido a Cristo, if you're a recipient of all of his benefits, se você é um recipiente de todos os seus benefícios, then that faith is eager to perform good works. Então essa fé, ela está disposta e ansiosa por operar boas obras. And there is nowhere for those good works to go but out to our neighbors. E não tem outro lugar que essas boas obras têm que ir senão para o nosso próximo. In short, em suma, Christian spirituality, according to Calvin, is summarized very well by Richard Gamble, who says, a espiritualidade cristã, de acordo com Calvino, é bem resumida por Richard Gamble, que diz o seguinte: entrance into the church by baptism grants to believers all that Christ has for them. A entrada na igreja pelo batismo concede aos crentes tudo que Cristo tem para eles. After baptism and through careful attention to the preaching of the word and attendance at the Lord's Supper, depois do batismo e através do cuidado no ouvir a pregação da palavra e frequentar a ceia do Senhor, the believer is enabled to serve the Lord. Aí sim o crente está apto a servir o Senhor. Where the word is truly proclaimed, onde a palavra é verdadeiramente proclamada, the Spirit is giving faith to unite sinners to Jesus Christ. O Espírito está dando fé para unir os crentes a Cristo Jesus. Justifying and sanctifying them into one body. Justificando-os e santificando-os em um só corpo. And good works will come. E as boas obras virão. As long as the triune God's works come first. Contanto que as obras de Deus cheguem a eles primeiros. Okay. Obrigado. Obrigado por assistir a mais um MAC Eventos. Não deixe de acompanhar nossa programação 24 horas no ar. Até a próxima!